Vamos lá, terceiro bloco. A gente falou da cota, falou das prestações. Em relação aos sócios, eu queria trazer uma situação, gente, que é o seguinte: é a figura do sócio remisso. É a figura do sócio remisso. Quem é esse sócio? É o sócio que está no artigo 1004 do Código Civil. Gente, quando eu falei da responsabilidade, o modo de realizar a cota de cada integrante daquela sociedade, a gente também tem que considerar a possibilidade de, muito embora o sócio se comprometeu, ele não conseguir honrar, ele não conseguir cumprir com a obrigação dele. A essa figura do sócio que não honrou com a sua obrigação, a legislação dá o nome de sócio remisso. Artigo 1024. É o sócio que não cumpre com a integralização da sua cota social. Gente, qual a repercussão jurídica desse não cumprimento? Primeiro, alguns tipos societários, como a sociedade contratual, os outros sócios, eles vão responder solidariamente pela integralização do capital desse sócio remisso, certo? E o 1024, ele traz a situação que os outros sócios, eles podem cobrar desse sócio remisso uma indenização por eventuais prejuízos decorrentes dessa não integralização. E eles podem também, minha gente, a maioria, através de uma votação, cujo quórum vai ser a maioria simples, eles podem excluir aquele sócio remisso, eles podem reduzir a participação dele ao valor que ele efetivamente colocou, que ele pagou, e ele pode também três possibilidades, então, indenização, redução ou exclusão, tá? Essa exclusão, ele vai ser por maioria. Essa exclusão, ela pode ser, inclusive, extrajudicial, salvo exista previsão contratual, certo? Atenção, sociedade limitada. Artigo 1058 do Código. Nessa gravação, eu não estou conseguindo colocar a lei, tá? O Código Civil. Então, por isso que eu estou lendo os artigos. Mas na aula presencial desse assunto, a gente mostra os artigos. Mas por isso que eu estou aqui com o código para ir lendo. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, sociedade limitada, tá, pessoal? Os outros sócios podem, sem prejuízo da indenização do 1004, tomá-la, essa participação, para si, ou transferindo para terceiro, excluindo o primitivo titular, ou seja, o sócio remisso, e devolvendo-lhe o que ele houver pago, deduzido os juros de mora, as prestações estabelecidas e as despesas. Tá? Essa previsão ela já foi objeto, inclusive, da jornada de direito civil. Ele diz que não integrar, com a exclusão do sócio remisso, a forma de reembolso de suas cotas, em regra, deve dar-se com base em balanço especial, realizado na data de exclusão. Ou seja, situação muito peculiar, o sócio que não formalizou, não cumpriu com a sua palavra, não integralizou a participação dele naquela sociedade, tá? Pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade. Eu vou falar, mas eu vou pular esse inciso sexto, eu vou falar antes desses dois últimos. Participação de cada sócio nos lucros ou nas perdas. O contrato vai ter essa previsão expressa. Oi, filho, mãe está em aula. Estão ouvindo, né? Inciso sétimo. Participação nos resultados sexuais. Em regra, minha gente, essa participação ela é proporcional às cotas
de cada sócio, tá? Então, ele participou com valor, essa participação dele, esse retorno vai ser proporcional. 25%, o que vier de lucro, 25% vai ser dele. Essa é a regra. Mas o contrato, ele pode trazer uma previsão diferente, ele pode trazer um valor, um retorno diferente, tá? Artigo 1007 do Código Civil. Salvo estipulação em contrato, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa nos lucros na proporção da média do valor das cotas, tá? É vedada a participação que exclui algum sócio do direito de ter retorno, né? Exclui o sócio da participação nos lucros. Ela é vedada, artigo 1008, tá? Sobre essa previsão, houve ano passado, uma instrução normativa do DRE, a IN 81, que trouxe muita polêmica em relação a esse ponto. Mas a gente vai ver isso com calma quando a gente estiver estudando os tipos societários em espécie. Que mais? Responsabilidade do sócio nas perdas, né? A responsabilidade do sócio pelas obrigações contratuais, em regra, ela vai ser proporcional, tá? E a sua cota também. E, em regra, ela é subsidiária, ou seja, primeiro se executa a responsabilidade social, não estamos falando de desconsideração, tá? A perda decorrente do exercício da atividade, o risco da atividade. Então, em regra, ainda que a sociedade seja ilimitada, primeiro executa o patrimônio social e só depois o patrimônio dos sócios. 1024, a gente já leu esse artigo várias vezes. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois executados os bens sociais. A esse dispositivo, a doutrina deu o nome de benefício de ordem, ou seja, primeiro executa os bens da sociedade. Não havendo mais bens sociais, aí sim você executa os bens dos sócios quando se tratar de sociedade ilimitadas. E aí isso apenas nos tipos de sociedades ilimitadas. Sociedade em nome coletivo, enfim, sociedade em comodita simples. Enfim, aí a gente também vai ver em cada tipo. André Ramos, ele é contra. Ele diz que, sendo sociedade ilimitada, não é necessário primeiro ter a execução social. Ele, inclusive, votou contra, ele participou da votação de um enunciado na Jornada de Direito Comercial, ele votou contra esse enunciado, mas ele foi voto vencido. O enunciado 10 da Jornada de Direito Comercial, que diz assim: nas sociedades simples, os sócios podem limitar a sua sociedade entre si à proporção da participação no capital social, ressalvada as disposições específicas. Mas, enfim, o que prevalece primeiro executa a sociedade, na falta de bens, é que executa o patrimônio dos sócios quando sociedade ilimitada, quando responsabilidade ilimitada. Responsabilidade ilimitada, executou a sociedade, acabou. Aí você passa para uma discussão a respeito do desconsideração ou não da personalidade, tá? Mas, em regra, não executa. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações, é a mesma coisa, né? Sempre. Essa habilidade do sócio, ela vai ser dessa maneira que eu falei. Participa da perda, sendo ilimitada, primeiro, o patrimônio da sociedade. Gente, em relação à administração, eu vou parar esse vídeo e a gente faz um só sobre administração, é melhor, para não parar pela metade. Para aqui, para aqui.
E eu volto com o último vídeo da aula de hoje.